Obrigado pela oportunidade. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Vamos lá. Todos visualizando? Vamos, sim. Ok, então vamos lá. Bem, hoje eu pedi a orientação do plano espiritual para inspirar. Eu sempre gosto de pegar o Evangelho e abrir, segundo o Espiritismo, uma página, e aquela página é a que eu trabalho, faço uma pesquisa em relação a como trazer uma mensagem, né, resumida para vocês, porque é muito profundo, então, de uma forma resumida, do que Deus nos deixou através de Jesus como seu filho, de orientação moral e espiritual, né? E caiu exatamente esse aqui, o capítulo 10, o argueiro e a trave no olho. Eu peço até para que vocês me permitam, eu vou ler um trechinho do início desse evangelho, porque daqui para frente dá para desenvolver uma linha de raciocínio em relação a um grande apóstolo, um líder dos apóstolos que eu escolhi essa noite. E vocês vão entender já já. Ele, inclusive, foi muito turrão, teimoso, às vezes até ignorante, rude. E com o passar dos tempos, com os ensinamentos que Jesus foi demonstrando através de pensamentos e atitudes, ele também foi transformando e liderando todos os apóstolos e trabalhos que são feitos até hoje no plano espiritual, que são guiados por equipes no qual ele coordena, como um dos braços aí até hoje. Então, antes de iniciar a falar de quem é realmente essa pessoa, eu queria ler esse trechinho de Mateus. Por que vês um argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Como dizes ao teu irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, se tens uma trave no teu? Hipócrita, tirai primeiramente a trave do teu olho, então verás como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. E aí isso me incentivou a buscar lá no próprio Evangelho também, vocês poderão futuramente consultar, aqueles que já viram isso vão relembrar, que existe essa pergunta no meio de todo esse Evangelho, no meio desse Evangelho. O que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Essa pergunta, ela é profunda. Tem muito a ver com o argueiro e a trave no olho. Só para esclarecer aqueles que não conhecem, o argueiro é um cílio no olho, é um cisco no olho. E a trave, naquela época, de Jesus encarnado, era uma estrutura horizontal de madeira que eles usavam muito para construções. Então, por isso, né? Quer dizer, eu fico falando do argueiro no olho do meu irmão, do meu próximo, e não enxergo a trave no meu olho, né? Então, para nós raciocinarmos que 2021 anos se passaram após a vinda do Cristo e continuamos com atitudes conosco e com aqueles que estão próximos de N formas, através de celular, através do contato pessoal, através de pensamentos, de uma forma julgativa, né? Classificando, rotulando, ao contrário de tentar entender primeiro o contexto, tentar colocar-se no lugar da pessoa, do meu próximo, e saber o que está acontecendo realmente para que levou aquela pessoa a tomar aquela atitude. Não, já sai apontando os dedos, julgando e acusando, e dando lição de moral. Muitas vezes uma lição de moral que nem nós mesmos temos condições também de dar. Porque em algum momento já cometemos alguma falta. Então, temos que tomar muito cuidado, e é por isso que essa pergunta é muito profunda. Isso.
para nós refletirmos. E aí eu busquei lá no livro Estante da Vida, do Irmão X, psicografado por Chico Xavier. Tem uma passagem onde um anjo singular veio rápido ao encontro do mestre e coloca-se próximo aos lábios do Cristo, onde Jesus pediu a ele que fosse ao encontro do Judas, que acabara de cometer suicídio. Qual é o contexto aqui disso que eu li? Está lá bem, tem muito mais coisa no livro, lembrando que eu sempre trago um trecho para ajudar na reflexão aqui do Evangelho. Lá é muito mais completo. Lá ele explica todo o processo do desencarne, da encarnação que Jesus teve aqui, nos momentos finais da cruz. Existiam, inclusive, luzes que nós, e energias que nós desconhecemos no momento do desencarne dele final, quase ali na cruz, já agonizando. Os benfeitores do lado ajudando em todo o processo de proteção e de amparo. Vários trabalhos sendo distribuídos pela Terra, mediante a tudo que estava acontecendo já de imediato, consolidando, inclusive, um processo que começou lá com Moisés, passando uma terra que nós chamamos assim primitiva, para definitivamente uma terra de prova e expiação que nós estamos hoje. Esse marco foi quando houve a crucificação, o final, e hoje nós estamos nesse processo, né, de provas e expiações, indo para um marco de uma terra de regeneração futuramente. Então, quer dizer, tudo isso acontecendo naquele momento, quem se lembra através dos escritos, ou até vira um filme já, relatando que não chega nem perto do que deve ter sido, e Jesus esteve ali, segundo os relatos nesse livro, dos nossos amigos do plano espiritual, né, os nossos amigos benfeitores, que ele ainda chamou um dos anjos para ir correndo lá acolher o Judas, que acabaram de tirar a vida dele por toda essa situação que ele entregou. Vocês sabem melhor do que eu a história. Ele que entregou Jesus, achando que agilizaria o processo, né, para que Jesus depois a governasse. Ele achava que era um processo lento, que Jesus falar com as pessoas, dá tempo. Não, então ele quis acelerar e acabou atropelando tudo. Mas tudo, lembrando, está dentro da programação, do gerenciamento que Jesus tem, que o Cristo tem, com todos que trabalham com ele. Nada é perdido. E olha que eu quis colocar isso porque, assim, olha a mentalidade moral desse grande ser de luz, que ao contrário de virar o rosto já de imediato para uma pessoa que o traiu, agonizando ainda pede para um companheiro benfeitor para ir lá socorrê-lo. Eu sei, para nós aqui encarnados na Terra, espíritos encarnados, estamos muito longe disso. Mas eu peguei esse exemplo, né, desse livro para fazer esse warm-up, esse aquecimento, do que seria aí esse argueiro no olho do Judas, né, de uma forma metafórica, e lógico, não se compara dessa forma, porque o nosso querido Cristo não tem uma trave, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, assim, o quanto que nós, ainda que não somos perfeitos, teríamos uma trave no nosso olho, não querendo nem saber de ajudar o Judas. É isso que eu estou querendo dizer. Se fosse nós naquela cruz. Olha que moral linda, que amor lindo. Mesmo no momento de queda, ele ainda pensou no próximo. E aí, isso remete ao quê? O Cristo, com a missão de trazer aos homens as perspectivas do mundo espiritual e conduzi-los ao verdadeiro lar, começa a selecionar os colaboradores. É uma espécie de recrutamento e seleção na época, vai? E aí, dentre eles, né, um rude pescador lá de Cafarnaum, que é o que eu acabei de falar com vocês no início, conhecido como Simão Pedro. Pedro para alguns, São Pedro para outros, é o nosso Pedro, né? Então, e qual era o cenário naquela época? Exatamente, ele buscou pessoas
de uma forma rude, que ainda eram muito ignorantes no tratamento, né, muito desconfiados, para serem os ajudantes, para fazer um trabalho de desenvolvimento com esses apóstolos, para que eles ajudassem a replicar. Não pegou os sábios, que teoricamente já estavam prontos. Então, olha a grandeza que esse espírito de luz tem naquela época e até hoje serve como exemplo para nós. Ele espera isso de todos nós no nosso dia a dia, com o nosso próximo, com aquele que está na sala, no quarto, no trabalho, nos estudos, aqui, conosco nesse relacionamento. Com muita paciência, lógico, com muita benevolência e principalmente saber perdoar. Então, quer dizer, são processos que ao longo do tempo ele foi ensinando ao Pedro. Jesus, depois de muita orientação ao longo do tempo para os apóstolos, inclusive lá com Pedro, por que eu tomei a liberdade, inclusive, só fazendo um parênteses, de pegar o Pedro no meu exemplo hoje, podia pegar outros, exatamente em comemoração próxima, que foi dia 29 agora de julho, né? A comemoração de São Pedro, e pela representação querida e, vamos dizer assim, de amor que demonstra em relação à nossa Casa Caritas, né? Então, é essa correlação que me levou na intuição trazer o Pedro, o que aconteceu com ele, como foi esse recrutamento e seleção do Pedro por Jesus, esse trabalho de desenvolvimento e coach com ele, vamos falar dessa forma, para que ele chegasse no ponto de ser aí um exemplo para nós até hoje também. Nossos irmãos chegam, ele diz então o seguinte: Jesus, depois de muita orientação, solicita ao Pedro. Nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo, seja junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. E esse pedido foi um pedido simples. Rogo, seja junto deles o portador do bem eterno. Um pedido simples. Mas, quando Pedro começou os trabalhos, ele atendeu. Só vou fazer vocês estão me ouvindo porque me deu um sinal, parece, de queda da internet. Só me dá ok algum de vocês, por favor. Eu não estou enxergando vocês, então me dá um... Está tudo normal. Normal. Tá, obrigado, Jean. Obrigado, muito obrigado. Então, vamos lá, continuando. Então, os primeiros que Pedro atendeu foram os publicanos. E a situação naquela época, esses publicanos, eles sofriam muito com as consequências das próprias escolhas infelizes que eles tinham. E Jesus deixou para ele toda aquela orientação. Já era um trabalho ali de... Você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu com a minha fala até hoje, você vivenciou, acompanhando, então agora é a sua vez, você vai colocar em prática. E aí ele saiu, ausentou, era um local de reuniões, onde ele... É como se nós fazemos os atendimentos, por exemplo, fraternos dentro das casas espíritas. Então era um local, um atendimento acolhedor. Então era um local que Pedro recebeu lá os publicanos, só que da forma dele, né? Daquela forma que ainda tinha viés, né? De impositiva, tempestivo, e aí Simão Pedro esqueceu o amparo e ficou somente com a verdade, né? Quer dizer, Jesus falou, você ampara e aos poucos vai colocando a verdade. Não, o amparo não houve nada e houve já tentar começar a pregar a verdade ali na cabeça das pessoas ali a qualquer custo, né? E completou dizendo categoricamente que o reino de Deus não era para eles, falando isso para os publicanos. Nesse momento, Jesus, óbvio, sempre na mentoria, entra no local, olha para Pedro
Só olha, não fala nada. Chega na mesa, que está lá todo mundo reunido, pega um jarro de água, serve alguns copos para os publicanos que estavam ali e senta com eles. O Pedro ainda tenta se explicar, fica nervoso, tenta justificar o injustificável. Mas Jesus nem dá atenção para o Pedro. Ele começa a conversar com os publicanos. Olha, meus queridos irmãos, olha como é bonito a vista desse mundo. O Pai que fez tudo isso, desse universo. Olha como você é perfeito. Olha que família linda você tem. Olha que amigos lindos. Olha que oportunidade você tem de estarmos aqui, de você se arrepender. Há muito mais coisas em outras moradas que vocês ainda não desconhecem. Ele começou também a falar já sobre a boa nova, né? Sobre de onde nós estávamos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Então ele foi explicando daquela forma que Cristo sempre gostou de exemplificar a todos. Ele já tinha, na linguagem lá, nas parábolas dele, ele já vinha conversando com eles. E aí, quer dizer, ele dominou ali, deixando, sem agredir o Pedro, mas demonstrando ainda através de exemplos que ainda precisava de alguns ajustes. Depois que eles foram embora, agradecidos, renovados, amparados, equilibrados, agradeceram e foram embora, né? Praticamente quase que convertidos a essa, vamos dizer assim, lei do amor e da caridade. E aí o Cristo escutou mais um pouco todas as objeções do Simão em silêncio, porque que ele falava daquele jeito, porque que como é que pode? São pessoas que têm que ser rudes de vez em quando, porque senão elas não escutam. E nós não fazemos isso até hoje? Ah, tem que ser assim com essas pessoas, senão elas não escutam. Temos que tomar um cuidado com isso, porque às vezes nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir ainda. E aí tem aquele trocadilho. Às vezes elas só escutam, mas elas ainda não estão ouvindo com profundidade. Então, nem sempre, independente da idade da pessoa, não estou falando só dos mais maduros, mas até dos jovens, até das crianças. Eu vejo muito pelo trabalho que o Caritas faz também com as crianças, com jovens, e tem que ter paciência, tem que ter ali passo a passo para que eles comecem a melhorar esse ouvido deles, essa forma de escutar, depois para transformar em ouvir com profundidade. É com repetição, é com exemplo. E é isso que Jesus fez com Pedro. E isso foi tão bom que quando ele acabou lá de esbravejar com Cristo, inconformado, lembrando que, só fazendo aqui um outro parênteses, Pedro tinha vamos dizer assim, essa intimidade com Jesus, porque Jesus ficava na casa dele, com a esposa, com a filha, com o Tiago Menor, com o Felipe, com os outros apóstolos, com o João Evangelista, que era o namorado lá da filha dele na época, e dormia lá com ele, então, na maioria, quando estava em Cafarnaum. Então, ele tinha essa intimidade. Então, ele encarava como... E é isso, que essa intimidade, não estou falando que é ruim, mas ele falava dessa forma, como estou falando, despojada, livre com Jesus, falando, não sei como que você quer atender uma pessoa que só faz o mal, como é que você tem paciência. Esse é o Pedro, esse era o Pedro, né? E isso, nós temos um pouco desse Pedro até hoje, todos nós. E com a real noção de suas imperfeições, com o passar do tempo, ensinamentos que Cristo lhe demonstrou, Pedro aprende a tirar o foco das imperfeições alheias. Então, ele começa a focar nas próprias imperfeições dele, e com a melhora das imperfeições dele, através de palavras mais adequadas, mais com mais acalanto, com um acolhimento um pouco mais suave, até com aquele que você está na ponta de perder a estribeira. É melhor você sair de perto, contar até 10, reza, faz uma oração, outro dia você conversa com a pessoa, do que você ir para um confronto. E é isso que o Pedro foi aprendendo a como tratar o meu próximo com mais amor, não com gerar guerra através com mais guerra, colocar combustível no fogo, né? Então é para evitar exatamente isso. E em equilíbrio com Deus,
com o passar do tempo, Pedro, já mais amadurecido ainda, ele encontra Paulo de Tarso no meio dos projetos e dos trabalhos que ele já desenvolvia. E aí o Paulo de Tarso, que a tarefa, ele diz para o Paulo de Tarso que a tarefa na seara de Jesus não é de atrair irmãos, e sim ajudar na conversão dos sentimentos, pensamentos e atitudes dos mesmos. Por que isso? Porque o Paulo de Tarso, no meio de uma dessas reuniões, tinha assim quando ele começou a aprender realmente o que era esse caminho da caridade, do amor que Jesus veio nos trazer, ele confrontou Pedro em uma dessas reuniões falando: Pedro, você não está sendo, não é correto com aqueles que se dizem cristãos, mas não são judeus. Você parece estar deixando eles para lá e está querendo segregar. São duas coisas aqui importantes. Uma é assim, o Paulo de Tarso, que ele estava aprendendo, então estava no ímpeto de fazer as coisas acontecer, e um Pedro equilibrado. Não era mais aquele Pedro que saiu confrontando o Paulo de Tarso de imediato, que saiu questionando ou esbravejando. Nessa época, o Pedro virou para ele e falou: ok, agradeceu, pediu para que o próprio Paulo de Tarso fizesse a leitura de algumas coisas naquele dia, fizesse as orações, e orientou também ao Paulo que não era o sentido, por isso que vamos dizer assim, eu sublinhei essa frase, não era o ato de atrair mais irmãos, mesmo não sendo judeus, para o caminho de Cristo, que era a missão deles, que era isso que movia o Paulo de Tarso. Mas e sim, os poucos que já estavam, consolidar, conversar com eles, fazer com que essa transformação acontecesse, e quanto mais pessoas realmente consolidadas nesse caminho do amor, mais equilibradas, ajudariam também a disseminar para outros, do que 1 ou 2 ou 3 ou 12 só ficar o tempo todo falando para milhares. Então, até esse discernimento Pedro teve para passar para o Paulo de Tarso, na época que estava ali empolgado e questionando as atitudes de Pedro, achando, né? Aqui mais uma vez o argueiro e a trave no olho, achando que Pedro estava sendo desleal com aqueles cristãos, o povo cristão que não era judeu. Não, ele somente estava dando prioridade para aqueles que já estavam no caminho para consolidar, ter ali um aprofundamento dos sentimentos, dos pensamentos e atitudes, não deixando de lado os demais. Mas eles tinham a primeira parte do projeto para depois ir para uma segunda parte do processo. Só isso. E aí, com o trabalho crescendo, desenvolvendo, eles construíram a Casa do Caminho, que é a famosa Casa do Caminho, onde Pedro fez muito, vamos colocar na linguagem de hoje, o atendimento fraterno, com a esposa dele, com a filha dele, com o João Evangelista, com o Diago Menor e outras pessoas que ajudaram muito nesse processo, né? E atendiam desde manhãzinha que acordava até o final da noite, né? E o atendimento não parava de bater a porta dele. E o que é muito legal de tudo isso, que nós encontramos nas escrituras e nesses livros nossos da codificação, é que esse Pedro, ele compreende que era preciso conjugar consolação e esclarecimento. Olha aqui, vamos dizer assim, amadurecimento que acontece com ele para de ficar, mais uma vez, buscando apontar, julgar, pré-julgar ou colocar como uma verdade impositiva única, e ele começa a entender que ele tem que fazer um atendimento fraterno através da consolação, um olhar mais amoroso e caridoso, com paciência, mas, ao mesmo tempo, tem que criar esclarecimento, principalmente para aquele povo que o Paulo de Tarso falou, que ainda não tinha esse entendimento mais profundo. Então, ele elegeu 7 pessoas, e entre essas pessoas, além do Tiago Menor, João Evangelista, o Estevão, para começarem a escrever e a atender, ensinar esse povo também
a mudar essa atitude, esse pensamento, né, de guerrilha, de combate, né, de que todo mundo está errado, só eu estou certo. E foi muito bonito isso, né? Eu convido que vocês possam depois, aqueles que já leram, voltem a ler esse evangelho e crie uma, como posso dizer, incentive a vocês buscarem mais informações na própria codificação sobre que são falados através de Emmanuel, através do próprio André Luiz, por exemplo, do irmão X, e dessas passagens de Pedro. E aí, no Evangelho, para consolidar tudo isso, tem uma frase lá, que está escrita também pelos espíritos benfeitores. Caros amigos, sede severos convosco, caros amigos, sede severos convosco mesmos, e indulgentes com a fraqueza dos outros. Essa é também uma forma de praticar a caridade, que bem poucas pessoas observam. E é aquilo que eu sempre falei, até em outros evangelhos para vocês aqui, que a caridade não é um ato só, importante, sim, fazendo um parênteses, de você ir lá levar blusa, feijoada, roupas, alimentos, e entregou, tchau, beijo, tchau. Não, a caridade também, além de conversar com as pessoas que necessitam, desprovidas de bens materiais, vamos dizer assim, mas é conversar também com as pessoas que podem até ter bens materiais, mas estão desprovidas de amor, desprovidas de equilíbrio, desprovidas de um abraço, né? Um abraço que eu falo não só o físico, hoje em dia, por causa da pandemia, que todos nós estamos necessitando, com saudade disso, mas do abraço de você pensar com amor na pessoa primeiro, não atacar a pedra primeiro para depois ver o que acontece. E é isso que Jesus também nos ensinou e Pedro veio reforçar através de todos esses trabalhos que ele veio desenvolvendo ao longo do tempo. Tem um livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, e eu peguei essa parte também que fala sobre o Pedro, que eu achei muito interessante, e tem muito a ver com essa transformação, com esse olhar que ele tinha de ver o argueiro, né, no nosso irmão, e não via a trave no olho dele. E aqui, nesse livro, vem a consolidação de todo o ensinamento que Jesus demonstrou para ele. Então, o que aconteceu? Ao chegarem na Terra, aqui o contexto é o seguinte, só para vocês entenderem. Pedro já havia desencarnado, daquela forma que você já sabe, a cruz ao contrário. Eles judiaram do Pedro quando pegaram ele. Houve um soldado que via que o Pedro não desencarnava, não morria, e ele pegou uma pedra com raiva, com desprezo e algo mais que vocês quiserem imaginar, para não ser tão rude, e finalizou a vida, acabou com a vida do Pedro, finalizou a encarnação dele na época. Então, aí, Jesus, que recebeu Pedro, buscou, levou para o plano espiritual, deixou ele no local, como ele havia falado, conversando, de muita harmonia, de muita paz. Pela luz que Jesus tinha, então já ajudou na recuperação imediata do Pedro. Foi um trabalho, assim, muito bonito, restaurador. E aí Jesus falou, eu vou voltar para a Terra, mas você fica aqui, Pedro, o tempo que você desejar para se equilibrar, para depois voltar para os trabalhos aí junto comigo, né? Resumindo dessa forma. E o Pedro, na hora, já por estar nessa ansiedade de continuar ajudando a obra do Senhor, falou, não, eu já vou voltar com você para a Terra. E aí, o contexto chega nessa parte agora que eu coloquei aqui escrita. Ao chegarem na Terra, Simão Pedro percebeu que era a véspera de Natal. Jesus toca no ombro dele e diz que alguém te procura. Encontraram o soldado pretoriano, convertido pela dor,
em oração, pedindo para que Pedro ajudasse o filho que estava muito doente. Um detalhe, o local que Pedro faleceu, que Simão Pedro faleceu, muitos começaram a rezar, a ajoelhar nesse local, a comparecer nesse local, e começaram a ter um fluxo de luz, de energia, que é descrito nesse livro também, tão bonito, que davam um acalanto e eram atendidos. É o que eles chamavam, entre aspas, milagres da época. Então, esse soldado, vendo isso, ele foi para esse mesmo lugar. Sabendo disso, ele foi para esse mesmo lugar. O mesmo lugar que ele tinha tirado, ceifado com a vida do Pedro. Por quê? Porque o filho dele estava entre a vida e a morte. E foi o último recurso dele. Então, ele foi. E aí, voltando aqui para o texto. Pedro percebeu que era o mesmo soldado que atirou a pedra nele. Olhou para Jesus. Tem mais algumas passagens ali que eu não cabe agora, convido vocês a lerem depois. E Jesus, no final, virou para Pedro e falou assim, vai que te darei o suporte. Ou seja, o Pedro, que deu toda a sustentação e atendeu àquela oração que o soldado que ceifou a vida dele em relação ao filho, pedindo para que ajudasse o filho. Mais uma vez, é a mesma coisa da história do Judas lá no início, né? Quer dizer, esse aluno aprendeu. Esse aluno aprendeu e replicou. Esse aluno que viu o argueiro no próximo e não olhava para a trave dele, aprendeu a não ver mais a ser assim. E aqui é o maior exemplo disso, por isso que eu trouxe esse exemplo. Ele atendeu de imediato, com a sustentação de Cristo, coisa linda, e, lógico, os demais benfeitores que estavam também próximos, para que aquela criança obtivesse as energias e os tratamentos necessários e se restabelecesse. E foi mais um dos milagres da época conhecidos no local que Pedro faleceu. Então, aos olhos de Cristo, aos olhos do que ele nos ensinou, tudo é possível, desde que tenha amor. Só que cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo de aprendizado e de evolução. E aí eu tenho uma pergunta novamente, lá no início eu fiz, né? E aí, com tudo isso que conversamos, por que você vê o argueiro nos olhos do seu irmão e não vê a trave no seu? É para nós continuarmos refletindo sobre isso daqui, não só hoje, mas nos próximos dias, sempre, principalmente naquele momento de nervosismo com alguém próximo ou distante. Primeiro ver se realmente, até com os nossos políticos, ou com pessoas na televisão, temos que tomar um certo cuidado. Nós temos aquela capacidade de imediato já sair julgando de acordo com a notícia. Mas espera aí, vamos entender primeiro a notícia a fundo, pesquisar todas as fontes, ver todos os pontos de vista de todas as rádios emissoras dos conglomerados para chegar numa conclusão. Não sair com a primeira notícia que saiu, já tirando a conclusão ali precipitada. Então, temos que tomar cuidado com tudo isso na nossa vida, inclusive até com os nossos queridos dentro de casa, né? Não estamos 100% bem o tempo todo. Então, temos que ter esse cuidado. Pedro, transformado em uma pessoa sábia, equilibrada e aperfeiçoada, veio desestruturar essa questão do argueiro e a trave no olho do nosso irmão. Que as lições aprendidas e ensinadas de Pedro eliminem a nossa evolução. Eu desejo de coração a vocês essa singela palestra para que vocês, através dos ensinamentos de Cristo com Pedro, refletissem sobre seu argueiro e a trave no olho. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.